Pai, gratos somos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã de estarmos reunidos aqui nesse auditório, ó Pai, como igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa aula desta manhã, que seja este, ó Deus, um tempo bem proveitoso, ó Pai, que a Tua palavra ela fortaleça a nossa fé, nos encoraje, ó Deus, ao bom trabalho, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, toda a atenção necessária, que nós possamos nos concentrar, ó Deus, no aprendizado, ó Deus, da Tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Cristo, ele é exaltado através da manifestação de sua autoridade. Vamos ler todos juntos? O texto em tela, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Leiamos. Porquanto ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A grande questão é, por que a Bíblia fala sobre o som da trombeta precedendo a volta de Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Por que a volta de Cristo ela é precedida por um toque de trombeta? No contexto antigo, o som da trombeta indicava a chegada de alguém importante. Por exemplo, quando um rei ele se chegava em uma cidade, ou até mesmo quando um rei ele adentrava ao palácio, o que se fazia? Haviam aqueles que eram contratados especificamente, exclusivamente, para tocar a trombeta anunciando a chegada do rei, anunciando a sua entrada. Então, esta figura bíblica do som da trombeta anunciando a Cristo Jesus tem três propósitos na história da redenção. Primeiro, apontar a sua realeza. Cristo, ele é o rei dos reis. E onde hoje Cristo está? Nós temos aprendido que ele está hoje assentado à direita de Deus Pai e ele já reina em glória e majestade. O seu reino se tornará pleno e completo na consumação dos séculos. Ele já reina, mas o seu reino manifestará toda a sua glória na consumação dos séculos, no novo céu e na nova terra. Então, o som da trombeta aponta para a sua realeza. Segundo, o som da trombeta aponta para a sua autoridade. Então, Cristo Jesus, ele é o Rei dos Reis, e não somente Rei dos Reis, mas ele é Senhor dos Senhores. Então, o som da trombeta indica a sua autoridade, a sua soberania sobre todas as coisas. Lembremos, por exemplo, na antiguidade, que quando o rei adentrava ao som da trombeta, todos se curvavam, todos se prostravam. E esse ato de se curvar, de se prostrar, é um indicativo de submissão e obediência à sua autoridade. Então é importante que nós, como igreja, nos relembremos desse aspecto importante. Nós devemos a Cristo Jesus total submissão. Outro ponto fundamental da nossa fé. Para que Cristo se torne nosso Salvador, ele precisa ser Senhor na nossa vida. Eu sei que nós queremos Jesus como nosso Salvador. E boa parte das pessoas querem Jesus como Salvador, como doador da vida eterna, como aquele que nos garante a salvação e nos livra da condenação eterna. Mas todos nós precisamos nos lembrar nesta manhã, e o som da trombeta nos faz lembrar isso, que para que ele seja o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso Senhor. Nós tropeçamos? Sim. Nós falhamos? Sim. Mas o súdito dos reis, que somos nós, todos nós,
somos súdito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós precisamos nos esforçar para que nós possamos obedecer a sua voz. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, uma crise de submissão. E essa crise de submissão, ela também tem afetado o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Aqueles que se adentram ao reino de Deus precisam se lembrar que nós já não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo Jesus. Porquanto para mim o viver é Cristo. Isso não pode ser algo apenas filosófico ou ideológico, mas isso precisa ser algo extremamente prático. A obediência à voz de Cristo, ela traz certeza ao nosso coração quanto à nossa salvação. Como eu e você podemos descansar em saber que Cristo é o nosso Salvador? Pelo nosso empenho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação em obedecê-lo. Nós não obedecemos a Cristo para sermos salvos. Nós obedecemos a Cristo porque fomos salvos. E esse é um divisor de águas na nossa teologia. Boa parte, a grande maioria das igrejas evangélicas ensina ao contrário. Que nós devemos a submissão a Cristo, a obediência a Cristo, para que no futuro sejamos salvos. Não é assim que a Bíblia ensina. A nossa obediência a Ele, render-se ao senhorio de Cristo Jesus, é um ato de gratidão, é um ato de amor, é uma resposta de fé. Nós nos rendemos a Cristo, nós nos entregamos a Ele, nós nos submetemos a Ele, porque Ele nos deu aquilo que há de mais valioso nesse mundo. E que jamais o homem pode comprar. Que é a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. E é por isso que vivemos para Ele. E é por isso que nós nos rendemos a Ele. Então, o som da trombeta traz à nossa memória, relembra a igreja o senhorio de Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, o som da trombeta também é uma expressão da vitória do nosso Rei. Os nossos inimigos já estão derrotados. E quais são os nossos inimigos? 3 inimigos que já foram vencidos: o mundo, o diabo e a morte. Vou repetir, e se você puder, anote isso. O mundo, o diabo e a morte. Quando esses inimigos eles foram derrotados, esses inimigos foram derrotados na cruz do Calvário. Por isso a importância da cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. A cruz e a ressurreição é um marco de vitória. O que para os homens é a derrota de nosso Redentor, para nós, pela fé, a cruz é a vitória de nosso Salvador. Que para os homens a cruz é vergonha, é ignomínia, é desprezo. Para nós a cruz e a ressurreição é glória, é certeza de que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Porém, essa coroação, ela há de acontecer quando? Quando é que haverá essa premiação? Quando de fato essa vitória ela se tornará clara e evidente? Quando Cristo Jesus ele retornar. Deixa eu ilustrar isso com a história. Na antiguidade, os reis, eles iam para a guerra. E eram os reis que lideravam os exércitos. Eram os reis que lideravam os exércitos. O rei, ele tinha uma figura de monarca, de governante, mas ele também tinha uma figura de general, de líder de guerra. Então, os reis, eles iam para a guerra. Quando um exército real vencia a batalha, o que via de regra acontecia? O rei mandava um mensageiro sair lá do campo de batalha e ir o mais rápido possível lá para a cidade e anunciar para o povo da cidade que os inimigos foram derrotados. Tinha alguém que era responsável apenas para isso. Tinha um mensageiro que era dedicado só para isso. Ele ficava ali
só esperando a ordem do rei. O rei falava, vai! E ele, e chegava na cidade e ele anunciava, o rei venceu a guerra. Nós derrotamos os nossos inimigos. E aí o povo já fazia festa, mas o povo ficava esperando o quê? A chegada do rei. E demorava alguns dias, porque tinha que desmontar o acampamento, reunir as tropas, colocar, podemos dizer assim, o que havia de necessário em ordem ali. Então as tropas elas se moviam lentamente, voltando para casa depois da batalha. Porém, quando via o rei se aproximando, iam então até as torres do castelo. Os soldados, ou os que eram responsáveis pelo toque da trombeta, o portão se abria da cidade. O rei entrava. E quando o rei entrava à cidade, depois de ter vencido a batalha, ouvia-se o som da trombeta. Assim somos nós. Nós já sabemos que somos mais que vencedores. Mas nós estamos aguardando o som da trombeta para a entrada gloriosa do vencedor invicto, que é Cristo Jesus. O Rei dos Reis, o campeão dos campeões. E aí nós celebraremos em toda a glória a sua vitória. Então é importante que todos nós compreendamos que o toque da trombeta tem um aspecto maravilhoso na história da redenção. Indica a realeza de Cristo, a autoridade do nosso Senhor e a sua absoluta e suprema vitória. Ponto seguinte. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Quando é esse dia? Nós não sabemos. Quem sabe esse dia? O Pai em sua glória. Mas o que todos nós precisamos nos lembrar é que esse dia já está definido. E ele não será retardado. Esse dia, já definido na história, ele há de ser consumado. E não haverá atraso de um segundo sequer, no tempo em que o Senhor estabeleceu. Prossigamos. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E é interessante, né, essa figura. Sempre quando fala sobre a volta de Cristo, faz menção sobre o seu aspecto humano divino. Por isso que os textos que falam sobre a vinda de Cristo, o seu retorno glorioso, apresentam a Jesus como o Filho do homem. Por que o Filho do homem? Porque Cristo ele voltará com o corpo que ele ascendeu ao céu, com o corpo que ele ressuscitou ao terceiro dia, e todos reconhecerão a face do Cordeiro. Reconheceremos a face de nosso Redentor. Sobre o juízo final, 4 afirmações importantes aqui. Primeira delas, o dia já foi estabelecido por Deus e nada e nem ninguém pode mudar esse dia. Enquanto esse dia não vem, qual que é o comissionamento da igreja? A proclamação do Evangelho. O que o Rei dos Reis espera de nós? Que nós anunciemos a todos os povos a sua vitória. Deus quer e exige de nós que nós anunciemos a todos os povos que a única esperança para todos os povos é o seu Filho Cristo Jesus. Mas o dia já está definido. O julgamento, ele será abrangente. Vejam no texto, diz o seguinte: o dia em que há de julgar o quê? O mundo. E aqui nós entendemos mundo como todos os homens. Em todos os tempos. Em todas as eras. Haverá algum homem que escapará desse juízo? A resposta é não. Desde os mais longes rincões, imagine, o nativo, o índio lá do Amazonas, ou aquele que viveu na Era das Pedras, podemos assim dizer, todos os homens
em todos os tempos, em todas as eras, hão de comparecer diante da sala do juízo e serão julgados, tanto os eleitos quanto os ímpios. Sobre a doutrina da eleição, um rápido parênteses aqui. Como nos é confortante a doutrina da eleição? Ao mesmo tempo que ela é confortante para nós, ela também é estimulante. Vamos tratar o primeiro aspecto do conforto que a doutrina da eleição nos traz. Como é bom saber que aqueles a quem Deus escolheu, todos eles serão salvos. Nenhum deles há de se perder. O Senhor há de reunir todos, e nenhum dos seus filhos vai ficar para trás. Bendito seja o Senhor por isso. Agora, vamos ser bem sinceros, só entre nós aqui. Imagine se dependesse de nós a salvação dos homens. Aí ele meio falou, misericórdia. Tem dia, irmãos, que eu prego, e aí eu já entro no carro tão mal. Falo, Senhor, misericórdia. É só a tua graça mesmo para convencer o teu povo. Vou abrir o coração para vocês. O pior dia para mim, vou colocar entre aspas aqui, é o domingo pós-culto. Porque eu vou do carro até a minha casa repensando o que eu preguei. Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado isso, eu deveria ter falado aqui. Aí eu fico remoendo. E eu demoro para dormir. É a noite que eu mais demoro, é do domingo para segunda. É um tempo, para mim, terrível. Mas isso acontece por causa da minha pecaminosidade, por causa da minha incredulidade, e eu luto contra isso. E como eu venço isso? Quando eu trago ao meu coração a memória do Evangelho. Que apesar das minhas limitações e das minhas imperfeições, quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu procuro estudar, eu procuro fazer o meu melhor, mas se aqui vocês estão e se vocês creem no Evangelho, não há mérito nenhum em mim. Nenhum. Porque quem convence o homem da verdade do Evangelho é o Espírito Santo. E os eleitos, todos os eleitos, eles crerão na palavra de Deus. Crerão na palavra de Deus. Um outro sentido, eu falei sobre o aspecto confortante, mas o aspecto também desafiador da igreja. Nós somos chamados a pregar, meus amados irmãos, justamente por causa da doutrina da eleição. E a doutrina da eleição, ela coloca por terra qualquer desculpa que a gente possa dar quanto à nossa questão de omitirmos a pregação do Evangelho, de omitirmos a nossa responsabilidade como igreja. Principalmente nós presbiterianos, nós temos um problema seríssimo. A gente fala assim, eu não sei pregar. Pregar é coisa de quem tem teologia. Pregar é coisa que tem seminário, quem tem seminário. Eu não sei pregar. Amados irmãos, a despeito da nossa formação teológica e a despeito até das nossas próprias limitações, o chamado que Deus nos deu é pregue a palavra. E quem nos capacita ao cumprimento dessa missão? O Espírito Santo. A gente tem que abrir a boca. A gente tem que falar. E o fato de termos o Espírito Santo nos torna diante de Deus indesculpáveis. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo ele desceu sobre nós? Para fazer de nós testemunhas.
Então, aonde quer que nós estejamos, o chamado de Deus é para que nós sejamos testemunhas. E aqui vai um outro adendo. Testemunhar não é só ter boa conduta moral. Porque é muito comum isso. A gente até ouve assim, algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu dou testemunho. Como é que você dá testemunho? Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, no meu trabalho eu chego no horário, eu cumpro meus compromissos. Você fez mais que sua obrigação. E agora, se você não sabe, até os ímpios fazem. Testemunhar não é só um conjunto de virtudes morais. Testemunhar é falar de Cristo Jesus. Se você tem boas atitudes no seu trabalho, na escola ou dentro de casa, parabéns, até os ímpios têm. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? De Deus. E é isso que na teologia nós chamamos de graça comum. Qualquer princípio de moralidade e de ética que há no ímpio é fruto da graça comum. Mas a graça especial que nos alcançou, a graça salvífica, ela nos transforma em testemunhas de Cristo Jesus. Guarda, não é só testemunha, é testemunha de Cristo Jesus. Então, as nossas ações, elas são a porta de entrada para que nós proclamemos o Evangelho. As virtudes que o Senhor Deus tem nos dado é a porta de entrada para que nós proclamemos e apontemos para o Rei da Glória, que é Cristo Jesus. Então não há testemunho completo da nossa parte, enquanto o nosso testemunho, entre aspas, se limitar apenas a um conjunto de boas atitudes. Guardem isso. Até os ímpios têm. Até os ímpios têm. O julgamento será justo e o critério de justiça, isso aqui é interessantíssimo. O critério de justiça não é nosso. Mas o critério de justiça é estabelecido por quem? Por Deus. E vocês já pararam para refletir que a ética do reino, ela é diferente da nossa? O critério de justiça estabelecido por Deus, ele é diferente do nosso? Só que mesmo no reino, muitas vezes a gente tem uma mentalidade mundana, do império das trevas, mesmo no reino. Deixa eu dar um exemplo, que eu quero dizer de uma forma bem clara. Acho que o exemplo é a melhor coisa nesse sentido para deixar claro o ensinamento. Mateus 18:15. Mateus 18, você vai abrir, Gé? Então vai. Então tá bom. Está animado? Então vai lá, posta aí. Projeta para nós. Mateus 18:15. Olha só. Texto conhecido, não é? Vamos ler juntos? Leiamos. Se não pecar contra ti, vai haver entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ótimo, vamos lá. Quando uma pessoa é ofendida, conforme a ética do reino de Deus, quem foi ofendido, quem foi humilhado, deve fazer o que com o seu ofensor? Procurá-lo. Conversar com ele. Agora olhem para cá. Vamos falar a verdade. A gente faz isso? Você quer ver a nossa ética? A pessoa me xinga. A pessoa me humilha. Agora eu tenho que ir lá me rebaixar. E tenho que ir lá conversar com aquela pessoa. Vou nada. Ele me xingou, ele que vem aqui pedir desculpa. E se ele não vier, não falo mais com ele. Eu que fui ofendido. Irmãos, é assim ou não é? Não é assim? A nossa ética
Não é essa a nossa justiça? Percebem a diferença? Então, o que eu e você precisamos compreender é que os critérios de justiça do reino não são definidos pelo homem, mas é definido pelo Rei dos Reis. E viver no reino significa nós nos adequarmos e nós nos adaptarmos aos princípios que ele estabeleceu para nós. Volta lá para o slide, por gentileza, Jefferson. Quando nós falamos sobre esse julgamento ser justo, o meio que Deus estabeleceu para aplicar a sua justiça é o seguinte: quem crer no Filho será salvo. Mas quem rejeitar o Filho será condenado. O critério de justiça aqui não é a obra daquele que faz. Não são as boas atitudes do homem. Mas a ética definida aqui, meus amados irmãos, o princípio ou o critério de justiça, melhor dizendo, é aquele que Deus definiu em sua soberana vontade. João 3,36, por favor, Jefferson. João 3,36. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida. Qual é o critério de justiça de Deus aqui? Como ele julga? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é pelo que o homem faz. Não é pelo seu conjunto de boas obras. Mas é pela fé em Cristo. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele, e é interessante esse critério, né? Permanece a ira de Deus. Todo homem, sem exceção, ele já nasce debaixo da ira de Deus. Por causa dos nossos pecados. Todo homem já nasce condenado. Mas, pastor, não é justo isso. Quem define o que é justo e o que não é justo? É Deus. A justiça de Deus não é a nossa. E ele estabeleceu esse critério, que por causa do pecado, todos os homens, sem exceção, estão debaixo da sua ira. Deus, ele é soberano. E por ser soberano, ele manifesta a sua justiça como lhe apraz. Porém, destes que estavam debaixo da ira de Deus, aprove o Senhor escolher alguns, que pelo mérito do seu Filho Cristo Jesus, hão de ser salvos. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Mas nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Romanos 10, 1. Falando aí sobre a justiça de Deus. Olha que testemunho tão interessante esse aqui de Paulo. Paulo diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, são para que sejam salvos. Prossiga. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vamos parar aqui? Não havia um grupo mais zeloso no aspecto religioso do que os judeus. Eles eram zelosos em duas áreas. Eles eram zelosos quanto à sua conduta e quanto à sua moral. Dificilmente você conseguiria repreender um judeu em uma má atitude. Dificilmente você pegaria um judeu em um comportamento reprovado. E eles eram vaidosos quanto a isso. Eles se exaltavam justamente por não serem repreendidos como os demais. Eles tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. Pensando pelos critérios de justiça humana, os judeus seriam salvos.
por causa do seu comportamento, por causa da sua moralidade. Os judeus eram aqueles que falavam assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não minto, eu cumpro as minhas responsabilidades familiares. Por que eu não vou ser salvo? Já ouviu gente assim? Esse é o critério de justiça do mundo. Se eu não faço nada de errado, logo, portanto, eu serei salvo. Deus tem a obrigação de me salvar, porque é assim, é o critério que eu quero, é a justiça que eu determino. Porém, todavia, o homem é salvo pela sua própria justiça, mas pela justiça que Deus estabeleceu. E essa justiça que Deus estabeleceu, ela precisa ser acompanhada de entendimento. De entendimento. Prossiga. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O que os judeus fizeram? Eles estabeleceram a sua própria justiça. E é interessante que isso está no coração do homem. Procurar estabelecer a sua própria justiça. Como o homem faz isso? De uma forma bem simples. Eu vou à igreja, eu entrego os meus dízimos, eu procuro cuidar da minha família, cumprir as minhas responsabilidades, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, eu procuro lutar contra a cobiça e a inveja, logo, portanto, por consequência disso, eu serei salvo. Era assim que os judeus pensavam. Os judeus pensavam que simplesmente por irem ao templo, oferecerem sacrifício, eles seriam salvos. Eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. E aí eles rejeitaram ou não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual que é a justiça que vem de Deus? Cristo Jesus. E como a justiça de Deus, ela se aplica a nós, passo a passo. Primeiro aspecto da justiça que vem de Deus e que se aplica a nós. Eu creio que sou um pecador. O primeiro passo da manifestação da justiça de Deus é reconhecer a nossa pecaminosidade. É reconhecer as nossas falhas. Segundo, é reconhecer que nada que venhamos fazer será suficiente para sermos salvos. Enquanto no coração do homem houver a vaidade, no sentido de ele crer que ele será salvo por aquilo que ele faz, ele permanece condenado. E guarde bem isso. Pode ser zeloso, pode ser religioso, pode ser moralmente irrepreensível. Mas se ele não se submeter à justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus, ele permanecerá condenado. E o terceiro e último passo. Eu olho para a cruz, eu olho para Cristo, e o que eu reconheço ali? Que Ele fez o que eu sou incapaz de fazer. E o que Cristo fez que eu sou incapaz de fazer? Obedecer perfeitamente a lei de Deus. Eu olho para a cruz e reconheço ali a minha incapacidade de obediência à vontade de Deus. Eu olho para a cruz e vejo a perfeição daquele que viveu entre nós e obedeceu todos os preceitos da lei em Cristo Jesus. E a justiça de Deus, ela é aplicada em nós desta forma. Zelo religioso, sem entendimento, mantém o homem condenado. Zelo de Deus, sem entendimento, mantém o homem condenado. Vamos voltar lá para o slide, Jefferson? Vamos à próxima? Isso, pode ir. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo? Apocalipse 20, 11 e 12. Vamos ler juntos? Leiamos. Vi e aquele que vê se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro
Muito bem, então vamos lá. 3 afirmações, ainda sobre o juízo final. Primeira delas, à luz desse texto. Ninguém poderá fugir do julgamento. E a gente fundamenta essa expressão, ou essa afirmação, melhor dizendo, com a expressão, e não se achou lugar para eles. Essa expressão, e não se achou lugar para eles, é a tentativa do homem em fugir da presença de Deus. A tentativa do homem em fugir desse juízo, desse julgamento. O homem conseguirá? A resposta é não. Ninguém poderá fugir. E vejam aqui, meus amados irmãos, que esse julgamento, em segundo lugar, ele é abrangente. Não haverá distinção de pessoas no julgamento. E a gente fundamenta isso com a expressão que nós encontramos no texto que acabamos de ler: homens grandes e pequenos. E grandes e pequenos aqui não tem a ver com estatura. Grandes e pequenos aqui tem a ver com a questão da importância, da relevância e da consideração social que damos. Não haverá questão de distinção de condição social, econômica, de berço. Todos hão de comparecer. Imagina um homem mais rico, o mais famoso, vai comparecer diante do trono. O mais simples, o mais humilde, vai comparecer diante do Senhor, vai comparecer de frente ao grande trono branco. E a expressão trono branco, branco significa pureza, justiça. É um julgamento em que não haverá corrupção, não haverá suborno, não haverá fraude, não haverá, o Fábio é advogado, provas manchadas. Não. Tudo será feito com lisura. Nós podemos confiar no justo julgamento de Cristo Jesus. Ok? E os homens serão julgados pelas suas obras. E aonde estão registradas as obras dos homens? Naquilo que nós chamamos, à luz das Escrituras Sagradas, do livro da vida. E uma palavra aqui de advertência. De advertência e exortação à igreja. A gente pode esconder aquilo que a gente faz do outro. Por exemplo, o homem pode esconder as suas ações da esposa, a esposa pode esconder as suas atitudes do marido, os filhos podem enganar os pais podem enganar os filhos, mas é impossível enganarmos a Deus. E eu vou aprofundar um pouco mais essa questão. Não somente na esfera da atitude, mas na esfera também das motivações. Na esfera das motivações. Porque boas ações, boas atitudes podem esconder motivações pecaminosas horrendas. Eu vou repetir isso aqui. Boas atitudes, boas ações podem esconder motivações pecaminosas horrendas. Por exemplo, eu estou pregando aqui. E Deus, Ele sabe o que está no meu coração. Ô Tomé, Deus te abençoe, viu? Ganhou um galardãozinho por livro da vida. Obrigado, está atento. Dá no livro da vida que está registrado, viu? Se porventura eu vier aqui ensinar e pregar a vocês para minha própria vaidade, para aplauso e reconhecimento de vocês, Deus sabe. Deus conhece. Vocês podem me ver aqui à frente e falar: nossa, mas que lindo que o pastor está fazendo, coisa maravilhosa ensinar a palavra de Deus. Ok. Mas quem conhece o coração do homem? E as nossas motivações a gente não pode esconder diante de Deus. Então, quando nós trabalhamos no reino, quando nós nos envolvemos na igreja, quando nós nos dispomos a servir, por mais bela que possa ser a nossa atitude, Deus conhece a real motivação do nosso coração. E isso vai ser revelado. O fogo
trará essa verdade à tona. Vamos lá? Eu fiz uma tabelinha aqui. Na teologia, nós dividimos o julgamento em duas salas, em dois momentos simultâneos, podemos assim dizer. Haverá o julgamento dos ímpios. E no julgamento dos ímpios só há uma sentença. E a sentença é condenação. Porém, os ímpios também, eles serão julgados pelas suas obras. Os ímpios também, eles serão julgados por aquilo que eles fazem. E o texto que fundamenta o julgamento dos ímpios é esse, Apocalipse 20, 13 e 14. Vamos ler juntos? Leamos. Deus não há morte no inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Quando a gente pensa no julgamento dos ímpios, via de regra, a gente sempre pensa sobre o julgamento dos ímpios de uma forma negativa. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre pensa no julgamento dos ímpios, por exemplo, aqueles que mataram, aqueles que roubaram, aqueles que foram adúlteros, aqueles que se prostituíram. Não é a nossa mentalidade quando a gente pensa no julgamento dos ímpios? Agora pasmem vocês. Os ímpios também serão julgados por aquilo que aos nossos olhos é bom. Já pararam para pensar nisso? Porque aquilo que de bom aos nossos olhos o ímpio faz, ele sempre o faz para a sua própria vaidade. Qual que é a diferença que deve existir entre o eleito e o salvo e o ímpio naquilo que ele faz de bom? De bom. Quando nós fazemos algo de bom, qual é o intuito daquilo de bom que nós fazemos? Promover a glória de Deus. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, a nossa motivação em tocar, cantar, em pregar, em servir, em construir, né, Arcênio? É promover a glória de Deus. Os ímpios, quando eles fazem algo bom, eles não fazem pensando em glorificar a Cristo, porque eles não conhecem a Cristo. Mas eles fazem algo bom, promovendo a sua própria glória. Mas tudo isso será revelado. Porque tudo aquilo que o homem faz, quer os eleitos ou os ímpios, estão registrados no livro da vida. E haverá o acerto de conta, e é interessante que esse acerto de conta ele não é coletivo, é um por um, e os ímpios serão julgados segundo as suas obras. A obra da redenção, no aspecto das nossas atitudes, tem um propósito. Porque fomos redimidos, porque fomos transformados, para que aquilo que de bom a gente faz, não seja para a nossa própria glória, mas seja para a glória de Deus. Mas ninguém se ausentará. Todos comparecerão. Então, esse primeiro cenário, o julgamento dos ímpios, uma única sentença. E a sentença é condenação. Não tem apelo, não tem recurso, não tem nenhum outro tipo de estratagema que possa ser usado para evitar o ouvir da declaração do Senhor está condenado. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Iniquidade. E mais uma extensão aqui.
conceito de iniquidade. Nosso conceito de iniquidade, o nosso conceito de pecado, ele precisa se tornar mais abrangente. Vou repetir isso aqui. Nosso conceito de iniquidade e de pecado precisa se tornar mais abrangente. O que eu quero dizer com isso? O que para nós é iniquidade e pecado? É aquilo que o homem faz que transgride a lei de Deus. Ótimo. Muito bem. Tudo aquilo que o homem faz para a sua própria glória, mesmo que seja bom, também é uma transgressão à lei de Deus. Vou repetir isso aqui. Tudo que o homem faz, até algo bom, mas que ele faz para a sua própria glória, transgride a lei de Deus. Mas você fala, mas como assim, pastor? Qual que é o primeiro mandamento que nós encontramos no Decálogo? Dos 10 mandamentos, qual é o primeiro? Ah, não. Vão voltar para a sala da Ariane e do Romildo, todos vocês. Sala Moisés. Qual que é o primeiro mandamento dos 10? Não! Não terás outros deuses. Adenilza, sai do Éden de justificar o pecado. Não terás outros deuses diante de mim. É idolatria. E qualquer coisa que o homem faça para a sua própria glória é o quê? Idolatria. Então, veja como é a extensão do conceito de pecado e iniquidade vai muito mais do que simplesmente a gente catalogar aquilo que de errado as pessoas fazem. Por exemplo, qualquer pessoa que faça uma contribuição ou ajude uma pessoa necessitada, mas que está fazendo daquele momento algo para sua autopromoção, aquilo é pecado. Porque ele está se exaltando. Ele está promovendo não a glória de Deus, mas a sua própria glória. Todas as coisas convergem para a glória de Deus. E os eleitos vão ser julgados? Sim ou não? Não. Vamos ao texto, 1 Coríntios 3, de 12 a 13. Leiamos todos juntos. Contudo, vamos por partes aqui do texto. O que é o fundamento? O artigo definido. O fundamento. Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra preciosa. Ele é o fundamento da igreja. Então, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se alguém faz algo para Cristo, a sua obra ela é classificada em 6 objetos, ou 6 materiais. Quais são esses 6 materiais? Ouro, prata e pedras preciosas. 3 materiais de alto valor. Concordamos aí? 3 materiais inferiores. Madeira, feno e palha. Tudo que a gente faz para Cristo vai entrar na classificação que nós vimos aqui. Ou vai ser ouro, ou vai ser prata, ou vai ser pedras preciosas. Quando o intuito for glorificar a Cristo, mais precioso é aquilo que nós fazemos.
Mas se o intuito não for glorificar a Cristo, aí entra na outra classificação. Ou é madeira, ou é feno, ou é palha. Quem provará essas obras? O fogo. Quando passado pelo fogo, o ouro permanece. Quando passado pelo fogo, a prata permanece. Quando passado pelo fogo, essa é a figura, as pedras preciosas permanecem. Mas os outros três objetos, a madeira, o feno e a palha, quando passado pelo fogo, deixam de existir. Uma pausa aqui. Aos que servem, aos que se dedicam, aos que cantam, aos que ensinam, aos que possuem cargos, departamentos da igreja, aos oficiais presentes. Hoje, se o fogo provar as nossas obras, que classificação teria aquilo que a gente faz hoje? É ouro? É prata? Pedra preciosa? Ou nada ficará? Madeira, palha ou feno? E eu creio, de todo o meu coração, creio mesmo, que esse julgamento, esse o dia, tem até letra maiúscula, né? Pois o dia, artigo definido, é o dia do juízo, o dia da volta de Cristo, o dia final, ele será um dia de grande surpresa. Porque conversa de corredor de igreja, né? A gente olha para alguns irmãos e fala, esse quando chegar no céu, esse vai ter galardão, hein? Esse trabalha. Esse serve. Esse não falta em um trabalho. Esse não perde uma programação. A gente olha e fala, esse quando chegar no céu, os anjos vão andar para um lado e para o outro, carregando galardão, que esse faz bastante. Aí a gente olha aquela pessoa, aos nossos olhos simples, né? Pobre coitado, tadinho dele. Esse aí, se for salvo, é só pela misericórdia mesmo. Fez nada. E aí aquele que aos nossos olhos, a gente pensa, fez muito. Quando as suas obras forem colocadas no fogo, não vai ficar nada. E aqueles que a gente olha, a gente pensa, não fez nada, quando as suas obras foram colocadas no fogo, redundará em louvor e glória a Cristo Jesus, porque será ouro, prata ou pedras preciosas. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, eu vou abrir uma nota aqui de rodapé, uma rápida orientação sobre oração e música. Orar pedindo fogo é orar pedir juízo. E tem crente que fala assim, Senhor, manda fogo sobre a minha vida. Derrama fogo sobre nós, sobre você. Não me põe na sua oração, não. Porque fogo é juízo. Né? O que canta? Tem muita gente que canta, né? Manda fogo nesse lugar, lá na sua casa. Lá onde você quiser. Aqui não. Fogo é elemento de juízo. Nós devemos orar, cantar, pedir, Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito. Enche-nos da tua presença. Mas fogo na Bíblia é elemento de juízo, de julgamento. Por isso, né, Eduardo, a gente tem tanto critério quanto as músicas que a gente escolhe.
Porque às vezes a gente pode cantar algo que é contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina.